Shasugarai! Um Lugar Silencioso é o primeiro grande filme produzido, escrito e dirigido por John Krasinski. E o primeiro grande filme, por quê? Porque ele na verdade teve um orçamento de apenas 17 milhões de dólares e já arrecadou mais de 71 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. Originalmente os seus roteiristas queriam que ele fizesse parte da franquia Cloverfield, eles até mesmo prepararam o roteiro e apresentaram ele para que ele se tornasse parte desse universo, mas eles acabaram percebendo que ele funcionaria muito melhor como um filme isolado. A história foi escrita originalmente em 2013, mas em 2017 foi comprada pela Blumhouse Studios, que contratou o John Krasinski para trabalhar em cima desse roteiro e adaptar para o seu próprio filme. O Krasinski tinha acabado de ter o segundo filho com a Emily Blunt, então ele quis transformar essa história em uma história dos pais protegendo os filhos, fazendo tudo para que os filhos conseguissem sobreviver em uma realidade completamente distópica. A esposa dele, a Emily Blunt, que é a esposa tanto no filme quanto na vida real, também se apaixonou pela história e ela mesma pediu para fazer parte do filme. O que o Krasinski, claro, acabou concordando, né? Porque convenhamos, quem iria dizer não para uma mulher dessa? Mas vamos falar um pouco da história, que é o que vocês querem saber, mas lembrando mais uma vez que nós não daremos spoilers sobre a trama. Teria sido melhor falar antes, mas foi. Em 2020, a humanidade foi aterrorizada por uma série de ataques de monstros desconhecidos. Depois de provocar milhares ou talvez milhões de mortes, é que as pessoas começaram a perceber que os monstros eram atraídos pelos sons, o que acabou levando a sociedade remanescente a se comportar de maneira silenciosa, é claro, para evitar os ataques dos monstros. É um plot simples, mas o modo como ele é trabalhado e apresentado para o espectador é feito de maneira magnífica. É engraçado como no começo do filme, sem dizer uma palavra, você consegue entender exatamente o que está acontecendo e por que os personagens se comportam daquela maneira. Do mesmo modo que sem o uso da comunicação convencional, a gente ainda consegue se apegar aos personagens e entender como eles evoluem dentro da história. Nós acompanhamos uma família tentando sobreviver no interior dos Estados Unidos e diante de um dilema, já que eles estão prestes a ter mais um filho, o que é uma coisa horrorosa nessa realidade, não só por colocar uma criança em um mundo basicamente pós-apocalíptico, mas também porque tem coisa mais barulhenta que uma criança, se bem que a mina que tava sentada atrás da gente no cinema tava muito mais barulhenta que qualquer bebê, velho. Sério, tava difícil, viu? Isso é uma coisa bacana até pra gente comentar na crítica, porque o filme tem uma imersão tão grande e uma experiência que foi preparada pra ser cinematográfica, ou seja, pra você experienciar isso em uma sala de cinema. Eu assisti esse filme junto com o Michael do General Nerd e com o Miguel Loquia, do Miguel Loquia, que por acaso também é o editor dos nossos vídeos e tá me emprestando esse cenário que vocês devem ver em breve no canal dele também. E a gente comentou que nunca ouviu tanto o barulho do couro das poltronas do cinema quanto nessa sessão. O modo como tudo acontece de maneira silenciosa nas cenas faz com que o público também se comporte dessa maneira. Você fica angustiado tanto quanto os personagens, você não quer fazer nenhum barulho. E nos momentos em que o filme permite que os personagens façam barulhos, você também se sente mais confortável, você dá aquela relaxada e, opa, agora eu posso conversar um pouco com um amigo aqui do lado e falar, nossa, essa cena ali foi tensa, essa cena aqui gostei, essa cena aqui não gostei. Dá pra você dar aquela pausa, dar uma respirada, assim como os personagens podem ter aquele momento em que eles podem respirar no filme e você também sente aquele alívio. Sabe em filme que passa debaixo d'água, que você prende a respiração junto com o cara que mergulha? É basicamente a mesma sensação, mas você tá imerso em uma sensação absurda de silêncio em que tudo é agoniante, qualquer menor barulho que acontece. Teve uma pessoa que derrubou alguma coisa no cinema e eu acho que assustou mais do que alguns jumpscares que acontecem no filme. Por falar em jumpscare, já dá pra gente entrar um pouco na categoria do filme. Ele é vendido muito como um filme de terror, mas a gente encontra muito mais um suspense, um thriller psicológico. É um filme que tem alguns jumpscares, sim. O principal artifício dele para provocar o susto no espectador é o jumpscare. Ele é um filme que constrói uma atmosfera densa o tempo todo, não chega a ser uma atmosfera de medo, uma atmosfera sombria, sobrenatural, é uma atmosfera que te deixa tenso o tempo todo. Você sabe que a qualquer momento eu vou levar um susto. E uma coisa muito bacana que eles fizeram nesse filme é que a gente tem uma personagem surda que é interpretada também por uma atriz surda. E que foi um pedido absurdo do Krasinski, que ele falou, eu preciso dessa atriz nesse filme. Que ele queria trazer mais realidade e também acrescentar esse elemento pros personagens, como se eles tivessem realmente construído a vida deles ao redor de uma personagem, de uma pessoa surda, que significa muito pra eles. A linguagem de sinais também expressa muita coisa. É claro que os personagens, os atores têm que usar muito da expressão deles, dos rostos, dos corpos.
Contrário, dos rostos e dos corpos. Mas a linguagem de sinais também é muito interessante o modo como ela é aplicada. O pai da família, ele é um cara muito focado em sobrevivência, muito focado em manter a família segura, então os gestos dele são mais rápidos, são mais diretos. E ele simplesmente parece um cara dando ordens, um líder tático de um esquadrão, por exemplo, que fala para os outros se movimentarem, faz isso, faz aquilo, faz rápido. Enquanto a mãe, ela é mais calma, ela é mais acolhedora, ela se comunica com os filhos de uma maneira em que você sente que ela tem mais sentimento envolvido naquele gesto, porque ela tá conversando com o filho, ela tá sendo carinhosa, ela tá falando de maneira mais carinhosa com o filho, mas apenas com gestos. E você consegue sentir isso. Você consegue sentir a garota, uma adolescente revoltada, que ela tá brigando com o pai, tá falando, chega, eu não quero mais te ouvir, chega, eu tô dando piti. Claro que não é simplesmente isso, tem muito mais coisas envolvidas no filme, mas você sente que é uma adolescente se comunicando como um adolescente grita com os pais, mas ela tá usando linguagem de sinais porque eles sabem que eles não podem fazer barulho nenhum nessa nova realidade. Então tudo isso é sentido pelo espectador. A questão da ambientação, de você se sentir imerso nessa atmosfera do filme, nessa realidade, é um dos grandes pontos fortes de Um Lugar Silencioso, porque ele faz isso de maneira magnífica. Os aspectos técnicos do filme, como a gente já falou, todos merecem destaque também. Desde as atuações, a fotografia, que também dá uma impressão de lugares às vezes claustrofóbicos, às vezes um espaço aberto, mas que mesmo que é aberto você não sabe de onde pode vir o perigo. É um jeito de mostrar para o espectador que mesmo em um lugar aberto, em que teoricamente você teria uma sensação mais segura, você ainda não sabe o que pode acontecer. Do mesmo modo que nas cenas em que o foco é a personagem surda, a gente tem uma supressão dos sons. A gente não escuta muito bem o que está acontecendo ao redor, porque a gente tem a perspectiva dela. E eu acho até que os jumpscares se fazem necessários da maneira que eles foram aplicados pra gente ter aquela mesma atenção, porque já que eles estão no silêncio, qualquer coisa que acontece pra eles foge muito do que eles estão acostumados, foge muito da zona de conforto deles. E isso a gente tem que sentir. É um modo da gente sentir empatia pelos personagens e é um modo da gente ter a sensação que a gente quer também. Porque a gente não vai pra um filme de terror falando, pô, eu quero sair daqui rindo pra caralho, completamente animado. Você sabe que você vai tomar susto, você sabe que você vai sentir medo. E o filme faz isso de uma maneira que algumas vezes pode parecer desleal. Você fala, não precisava desse jumpscare, mas precisava. Porque você tá sentindo na pele o que aqueles personagens também sentem todos os dias. Who are we if we can't protect them? We have to protect them. A trama, no geral, ela tem uma construção simples, um desenvolvimento simples e talvez até um pouco expositivo demais, mas o grande diferencial dela é trazer algo que não é comumente visto. É talvez o que aconteceu em Korra, em que a gente viu uma perspectiva diferente de um assunto que a gente já conhecia, e aqui também é um filme de terror, mas os personagens não podem gritar, é um filme de suspense em que a gente não sabe, geralmente filme de suspense a gente não sabe realmente de onde tá vindo o assassino, mas beleza. Mas o filme pega uma premissa nova, que você não imaginaria sendo utilizada em um filme de terror, apesar da gente já ter algo muito parecido acontecendo, por exemplo, em The Last of Us, em que a gente tem zumbis, né, personagens alterados ali que seguiam pelos sons e o modo como os personagens funcionam, esses monstros funcionam, é bem parecido com o que acontece em The Last of Us, até o Krasinski tá bem parecido com o Joel, mas executa isso de uma maneira muito primorosa, de uma maneira muito bem feita. Quando você para pra pensar no filme, você repara em que algumas decisões poderiam ser tomadas de maneira diferente, mas é claro, aí não cabe ao espectador decidir isso. O roteiro não erra, o roteiro não falha. Ele poderia ser ainda mais épico, poderia ser ainda melhor, mas isso não deixa o filme pior. Na verdade é muito o contrário, quando você para pra pensar nas coisas, pelo menos é o que tem acontecido com a gente aqui comentando sobre o filme, a gente gosta ainda mais do filme, a gente percebe outras coisas, outras nuances do filme, poderiam ser um pouco diferentes, mas do jeito como foi, agrada e muito. Então se você tá procurando um suspense, um thriller psicológico, um filme que vai te deixar tenso, que vai te deixar carregado e que você vai sair meio destruído do filme, pode ter certeza que Um Lugar Silencioso vale muito a ida aos cinemas. Eu acho que é uma experiência cinematográfica que você tem que passar, que talvez não seja tão impactante se você esperar sair o lançamento em casa. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa breve análise, basicamente uma rasgação de seda pro filme. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, minha rede pessoal, e se inscrever no canal da Legião dos Heróis. Se você ainda não conhece o nosso conteúdo, tem muito mais conteúdo desse tipo aí pra você já ver no nosso canal.
É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Nós vamos lá contar o modo como tudo acontece, de maneira, sei lá o que eu tô fazendo.